noite a todos. Eu sou o Gabriel Sestaro, sou desenvolvedor aqui na Ubisoft. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre JPA e a implementação que eu vou usar é o Hibernate. Tem um projeto aí no GitHub, eu deixei lá, está disponível, tem alguns exemplos, alguns testes que eu fiz. E é isso aí, vamos começar. Bom, roteirinho, né, uma agenda pra gente. Então, vou dar uma introdução, vou falar o que é especificação, o que é implementação, que ainda tem bastante gente que se confunde com isso. Vou mostrar como que funciona uma configuração, vou dar um exemplo de configuração. Vou falar como funcionam os mapeamentos, como funciona o ciclo de vida, como funcionam os relacionamentos entre as entidades, como fazer SQL orientado a objetos com um Hibernate e depois eu coloco as referências que eu usei aqui. Então, introdução, né? Bom, qual que é o principal motivador? Por que o Hibernate foi criado? Né? A ideia é assim, em aplicações orientadas a objetos, lidar com o mundo de banco de dados relacional é um problema. Por quê? Porque orientação a objetos e mundo relacional são mundos diferentes. Então, qual que é a principal ideia do Hibernate? Isolar o mundo relacional. Fala assim, ó, eu, Hibernate, cuido do mundo relacional, você não se preocupa com isso. Trabalho orientado a objetos aí. Essa é a principal ideia do Hibernate. Então, antigamente, né, antes dessa existência, existia lá algumas bibliotecas, por exemplo, o JDBC, que é o mais comum, inclusive o Hibernate usa ela lá por baixo dos panos, e o SQL. Então, aquele meu código orientado a objetos, lindo, maravilhoso, tinha lá um monte de JDBC e SQL no meio dele. Bom, banco de dados relacional e a última ali, o ORM. Então a ideia dele, para eu representar o mundo relacional dentro do mundo orientado a objetos, é eu fazer objetos que se relacionam. Especificação e implementação. Aqui coloquei uma imagem já de cara que é fácil de lembrar qual a diferença entre elas. Especificação é um papel, uma interface está escrita, é assim que se faz. A casa construída é uma implementação. Então eu posso ter um papel e posso construir a casa de várias maneiras, assim como é JPA e Hibernate. Então eu tenho o JPA, que é uma especificação, é uma interface, é uma definição do que tem que ser feito, e tem o Hibernate, que é uma implementação. Tem outras implementações, Eclipse Link, por exemplo. Aí, uma coisa interessante. O Hibernate surgiu antes do JPA. Então, primeiro veio a ideia de vamos isolar o mundo orientado a objetos do mundo relacional. Legal. Aí lá em 2001, o Hibernate lançou e fizeram isso durante anos. Depois lá em 2006, a comunidade Java decidiu, não, isso aí realmente, isso aí é bom, vamos fazer uma especificação porque isso aí ficou legal. Aí criaram a tal da JSR 220. Que é uma especificação do Java para persistência. Né? JPA é Java Persistence API. Então, em 2009 veio a versão 2.0, em 2013 2.1 e agora, em 2017, né? Agora já faz 2 anos, mas veio a versão 2.2 que é a mais atual. Então, configuração. Como é que eu começo lá? Hoje tem muitas facilidades, tem alguns projetos já que já abstraem isso aqui para você não precisa. Mas se eu quiser colocar no meu projetinho agora, eu não quero usar nenhum outro framework, não quero usar Spring, não quero usar nada, quero usar o JPA, só para eu testar e ver como é que funciona. Então tem um arquivo chamado persistence.xml, que ele fica nesse pacotinho aí, ó, source main resource meta-inf, e ele define as principais configurações de como a JPA tem que funcionar. Então o mais importante deles, eu diria, é esse Persistence Unit, que ele representa o teu banco de dados. Cada unidade, eu posso ter várias, né? Eu posso ter um sistema com 3 bancos de dados diferentes. Cada Persistence Unit configura um banco de dados diferente. Então, tem o Provider, que é a principal implementação. Então, o Hibernate tem uma classe lá, que é o Provider, que implementa. Ela pode ser uma implementação da especificação do JPA ou não. Tem 2. Então, tem as classes, que interessante que isso é opcional, né? Você consegue falar, eu quero mapear só essas classes. Ou não, tipo, tudo que tiver anotação, você lê para mim. Tem as propriedades, então propriedade de banco de dados. Ah, eu quero fazer lá o meu, quero dizer assim, meu driver é esse aqui, a minha URL do banco de dados é essa aqui,
o meu usuário é esse, minha senha é essa. Simples assim. Bom, uma coisa do driver interessante, cada banco de dados geralmente disponibiliza um driver que é uma implementação para fazer a comunicação entre banco de dados e no caso aqui eu estou usando o Java. Então tem lá o driver do MySQL, tem o driver do Postgres, tem o driver da Oracle. Cada banco de dados provê o seu. Algumas outras propriedades, então do Hibernate tem algumas facilidades, né? Essas são específicas do Hibernate, até agora eu estava falando de todas que são da JPA, mas até agora são alguns específicos. Então esse HBM2DDL Auto é interessante porque você consegue criar o banco de dados a partir da aplicação. Então não preciso nem olhar lá no banco de dados, não preciso nem mexer com o banco de dados. Sou desenvolvedor, não sei mexer com o banco de dados, eu quero mexer só aqui. Então o Hibernate faz isso para você. Ele pode usar a função create, que é para criar. Posso fazer o update, que ele só lê e faz o diff, né? Faz o que você colocou de novo, coloca lá. Uma coisa interessante é que ele não remove. Então se você for lá na sua classe e tirar um atributo, ele não deleta, ele não dropa esse atributo do banco de dados. Então você tem que fazer manutenções no banco de dados, se você quiser usar esse cara. Tem o validate, que é só para validar se está tudo do jeito que devia. Create drop, você cria quando salva a aplicação, derruba quando mata a aplicação. E o none não faz nada. Configura lá no banco de dados do jeito que você quiser e aqui só faz a referência. Show SQL para mostrar o que ele está fazendo e format SQL para deixar formatado, bonitinho, né? Não deixar aquela uma linha só. Então, bom, legal. Como é que eu coloco isso no meu projeto? Duas formas. Hoje, na verdade tem mais formas, mas eu vou colocar duas formas que são as mais usadas. Então uma é com Maven e outra é com Jars. Primeiro eu vou falar do Maven. Então aqui tem uma dependência, claro que isso é um exemplo, você pode pegar outras, né? Mas tem lá a dependência do Hibernate. Aqui essa é a última versão que eu encontrei na documentação do Maven, é a 5.4.1 Final. E aqui eu coloquei uma dependência de exemplo, que é aquele driver lá que eu falei. Então o Postgres tem esse cara aí que é o 9.1.901 JDBC, blá, blá. É isso aí. Ah, mas eu não quero mexer com Maven, não sei mexer com Maven. Tá bom. Então você consegue ir lá no site do Hibernate, nesse link aí, baixar o projetinho e colocar ele dentro do seu projeto. Tranquilo. Aí dos bancos de dados tem do Postgres, que eu coloquei o exemplo do Maven, tem do MySQL, tem do Oracle e assim vai. Legal. Então até agora só configuração, né? Puta que chatice. Vamos falar mais um pouquinho de configuração. Entity Manager. Esse cara é o gerente. A gente pensa que tabelas no banco de dados são entidades no mundo orientado a objetos. Então a gente chama tudo que referencia uma tabela num banco de dados de entidade. Só uma questão de nomenclatura. Podia chamar de qualquer coisa. Então esse Entity Manager é o gerente que trabalha com qualquer entidade. Quer dizer, ele é o gestor de todo mundo. Bom, aqui eu coloquei a configuração básica para você criar o Entity Manager. Então tem lá o Entity Manager Factory, está dentro do Persistence, isso é a especificação, todas as implementações têm. Basicão. Legal. Agora vamos falar do que interessa. Né? Como é que eu faço para representar as minhas entidades do banco de dados? @int. Faço assim. Coloco lá na minha classe, cria a classe funcionário, @int. Pronto. Ele sabe que deve ter uma tabela lá no banco de dados que chama funcionário. Simples assim. Tem o ID, no banco de dados tem a tal da chave primária, né? Então, @id. Fácil. Essa chave primária, geralmente lá nos bancos, elas têm uma forma de ser gerada, né? Então tem banco que é sequence, tem banco que é identity, tem banco que é auto-increment, tem banco que é sequence, eu já falei. E tem o automático, porque cada banco faz do seu jeito. Aí se você colocar automático, deixa o banco se virar lá, faz do jeito que ele quer. Tem tabela, então eu posso gerar uma chave primária a partir de outra tabela. Enumerated, no Java a gente usa bastante enums para representar constantes no mundo. Então, para eu falar lá pro Hibernate que eu posso usar um enum, é só colocar esse enumerated. E aí eu posso gravar tanto a ordem, como eu posso gravar a string em si, o nome dele.
O @temporal, antigamente, ele era usado muito para mapear se eu quero gravar data, se eu quero gravar data e hora, ou se eu quero gravar só hora no banco de dados. A partir da JPA 2.2, totalmente desnecessário, não precisa colocar. E você tem suporte às novas APIs do Java 8. Então você pode usar lá o local date, o local date time. Antigamente era só date e calendar, que é um saco de mexer, ninguém mais quer mexer com aquilo. Então local date time a partir da 2.2. E se eu quero falar que uma coluna ela tem um nome diferente, ela tem uma geração diferente do que o Hibernate faz para mim por padrão, eu posso usar o @column e colocar as diferenças que eu quiser. Se eu não quiser colocar, ele vai gerar para mim do jeito que ele sabe que é o padrão. Ciclo de vida. Então, legal, criei lá uma entidade. E aí? Quando ela nasce, quando ela morre, quando eu der um new no objeto, o que acontece? Como é que funciona esse ciclo de vida aí? Então, coloquei até uma imagem ali, ó. O ciclo de vida é simples, cara. Bem simples. Tem 4 estados só. Então, o primeiro estado, transiente. Transiente é não persistido. Acabei de criar, nunca gravei no banco de dados. Ponto. Transiente. Managed. Então, a primeira vez que eu salvei ele no banco de dados e eu tenho a referência dele, lá o Hibernate tem a referência dele, ele está managed. Detached. Esse terceiro é, eu já salvei no banco de dados, ele existe aqui na minha aplicação e o Hibernate não tem a referência dele. Simples. Removed é eu já mandei remover. Ainda estou aqui na minha aplicação, a minha aplicação ainda existe, mas eu já falei que é para remover. Alguns erros comuns aí quando você está começando a brincar com Hibernate. Então esse Transient Property Value Exception, você tem uma entidade, essa entidade tem um relacionamento com outra entidade, aí você tenta salvar essa primeira e a segunda você ainda não salvou. Por relacionamento, eu preciso salvar sempre a última ponta do relacionamento para depois salvar o resto, certo? Então, ele dá um exception e fala, você está tentando salvar um cara e você não salvou o outro que está dentro dele. Transient Object Exception, né? Então, mesma ideia, é só uma exceção pi. Persistent Object Exception, também não posso salvar uma detached, porque o Hibernate não tem a referência dela. Illegal Argument Exception é uma outra exceção que ele solta, falando que você está tentando remover uma entidade que está detached. Então, basicamente, como é que eu faço para resolver esses problemas aqui? Cara, se você quer manipular uma entidade, o estado tem que ser managed. Ponto final. Ou relacionamento. Se a gente pensar lá na modelagem de dados, na modelagem de dados eu tenho basicamente 4 tipos de relacionamento, né? Eu tenho o 1 para 1, então uma entidade só pode ter referência para uma entidade e essa entidade só pode ter referência para essa entidade. Tem 1 para N, então essa aqui pode ter várias e essa só pode referenciar uma. Tenho o contrário, né? Então o muitos para 1 e tenho o muito para muitos. Que no banco de dados a gente não consegue, na verdade, representar isso, consegue, mas é meio feio. Então, geralmente, a gente coloca lá na modelagem, a gente coloca aquela tabela intermediária para fazer 1 para N, um outro 1 para N. Então, esse relacionamento é importante. Ele sempre pode ser mapeado de forma unidirecional. Então, eu posso mapear só de uma entidade para outra, e a outra não precisa saber que ela existe. E posso mapear bidirecional. Então, as duas se conhecem. Uma coisa interessante, se eu não falar para o Hibernate que nesse mapeamento bidirecional uma delas é o lado forte, ele entende que são 2 relacionamentos diferentes. Então, se você mandar criar, por exemplo, o seu banco com 2 relacionamentos, um apontando para o outro, e você não falar qual dos 2 é o lado forte, ele vai criar 2 tabelas de relacionamento, porque ele entende que são 2 relacionamentos diferentes. Então, para fazer isso, você usa aquele map de Bayes. Fat type. Negócio interessante. Bom, fat type, basicamente tem 2 fats, né? Tem um traz tudo aí e tem um só quando você chamar ali que ele acorda. É o tal do eager e o lazy. Então, por padrão, todo mundo que é blá 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 to one é eager.
todo mundo que é blá 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 to many é lazy. A ideia do lazy é o sob demanda. Então, quando eu chamar, faz. Se eu não chamar, fica aí de boa. Erro comum. Então, lazy initialization exception. Essa é realmente muito comum. Quando você tem um relacionamento entre duas entidades e o relacionamento é lazy, né, é preguiçoso, e lá, depois que você fechou o Entity Manager, lá fora você tenta acessar aquela propriedade que é preguiçosa, você toma um lazy initialization exception. Porque ele é preguiçoso e ele não inicializou enquanto ele podia, que era enquanto ele estava dentro da sessão do Hibernate. Aquela ideia lá do Entity Manager Factory, Entity Manager, quando fechou, depois que fechou, já não consigo mais acessar. Como é que eu resolvo isso? Bom, 3 formas, basicamente. A primeira delas é, se esse relacionamento realmente tem que ser lazy, então eu faço um join fetch. Pronto, matou. Se ele não precisa ser lazy, eu mapeei errado, porque eu acho que tudo tem que ser lazy nessa vida, mentira. Então, eu vou lá e troco para eager. Simples assim. Quando que eu sei que tem que ser eager? Quando o relacionamento é forte o suficiente para eu sempre precisar dos dois. E a última, que parece ser óbvia, mas às vezes não é, finalizar o Entity Manager só depois que você terminou de usar. Então, terminei de usar tudo, aí eu fecho o Entity Manager. Opa, outro erro comum. Então, esse aqui, muito interessante. O tal do N+1. O que é o N+1, né? Bom, a ideia do N+1 é, quando eu for lá obter aquele meu relacionamento de uma tabela para outra, o Hibernate vai para mim buscar no banco de dados as informações, certo? Se eu tenho um relacionamento to many, né? Então, one to many ou many to many, ele vai lá no banco de dados. No eager, o que ele faz? Ele vai lá, traz tudo para mim. Então, ele vai lá, vai consultar primeiro a entidade que eu mandei, e depois ele vai consultar uma a uma, cada uma delas. E ele vai fazer tudo de uma vez. Então, traz tudo de uma vez aí. E se eu fizer com o eager, como é que ele vai fazer? Vai lá, busca a primeira, trouxe, beleza. Opa, agora eu vou usar, vou iterar aqui pelos too many que eu trouxe. Legal. Cada vez que eu usar, ele vai lá no banco buscar uma. Bate um. Imagina quantas vezes eu vou bater no banco. Se eu trouxer 1000, quantas queries eu vou fazer? Vou fazer 1000 mais 1. Então, a ideia do N+1 é essa. Legal. Imagina só lá a sua aplicação vai trazer uma lista de 1000, ela tem que fazer 1000 selects. O negócio vai ficar meio lerdo, né? Bom, como é que eu faço para resolver? Simples, tão simples quanto usar um join fetch. Ele simplesmente vai fazer um inner join com a tua tabela. Você pode fazer left join se você quiser, mas o padrão do join é inner. Então, fez o inner join fetch, ele vai fazer 2 queries. Ele vai fazer a primeira query, que é para buscar a referência, vai fazer um inner join com a tabela de referência e vai fazer uma outra query para trazer alguns dados a mais que ele precisa. Ponto. São 2 queries. Matou o problema. Cuidado com o plano cartesiano, porque todo inner join ele faz um plano cartesiano. Então, é um conjunto aqui e um conjunto aqui. Então, se eu tenho uma entidade que referencia outra entidade e essa aponta para essa, eu posso trazer várias coisas que eu não quero. Então, como é que eu resolvo isso se eu estou trazendo objetos a mais? Distinct. Simples. JPQL. JPQL é um acordo. Então, não dá, não é todos os casos que eu não consigo usar SQL, que eu não consigo usar orientação a objetos. Eu realmente preciso algumas vezes fazer um select. Então tá bom. Então vai fazer o select orientado a objetos. Essa é a ideia do JPQL. Então, como é que funciona? JPQL é especificação. Então, se você usar Eclipse Link, usa Hibernate, não importa, vai funcionar. Tem o tal do HQL, que é só do Hibernate, mas vamos falar do JPQL, que é específico. Então, basicamente, como funciona? Eu tenho o tal do query, que está lá no JavaX Persistence. Tenho o typed query, que é quando eu quero especificar um tipo. Tenho named query, que é quando eu quero nomear, só dar um alias para a query e falar, essa query aqui tem esse nome. Quando eu chamar, usa ele. Tenho named parameter, então eu consigo passar parâmetros nomeados para minha query.
E tem o padrão, que é o Positional Parameter, que é por índice, que é um negócio horrível, né? Porque você fala, tipo, índice 0, 1, 2, 3, 4, tá? Aqui que é o 1, 2, 3, 4. Muito melhor usar o nome do parâmetro. Você sabe o que é o que. Aqui as referências que eu usei, uma do Pi, inclusive, né? Então, tem várias referências aí, tem a documentação da Oracle, tem alguns cursos do Alura muito bons, inclusive, tem o blog da Kaelon e tem a documentação oficial do Hibernate, que é bacana, e tem algumas referências a mais aqui que eu coloquei para alguns tópicos mais específicos. Então é isso, muito obrigado.